Você acorda, cumpre suas tarefas, responde às mensagens, tenta não deixar nada pendente. Por fora, tudo certo, mas por dentro, alguma coisa está fora do lugar. É como se você estivesse vivendo no automático. Você continua se movendo, mas sem brilho, sem vontade, sem estar realmente presente. E no fundo, uma pergunta não para de ecoar. Por que eu me sinto assim? Talvez você acredite que seja só o estresse, a correria, o excesso de estímulos ou a rotina pesada. Mas e se não for só isso? E se o que está te travando for um desequilíbrio interno, algo que começa na sua mente? Os estoicos já sabiam, cuidar da mente é o primeiro passo para retomar o controle da vida. E isso não é fraqueza, é inteligência emocional. Agora pense, você cuida da sua mente com o mesmo esforço com que tenta dar conta de tudo? Porque esse cansaço que parece preguiça, muitas vezes é só o seu cérebro pedindo socorro. Quando a dopamina, o hormônio que regula o prazer, o foco e a motivação, sai do equilíbrio, tudo parece sem cor. Você continua fazendo, mas já não sente que está vivendo. Talvez você esteja apenas exausto ou esteja se afastando de si mesmo. Mas ainda dá tempo de restaurar o que te move, sua energia, sua clareza e sua vontade de viver. Hoje, eu vou te mostrar 10 práticas simples e poderosas para reequilibrar sua dopamina de forma natural, sem exageros, sem vícios e sem se esgotar no processo. Porque ninguém vive bem quando está emocionalmente exausto. Por isso, escreva nos comentários: chega de sobreviver, eu quero viver com presença, porque sua vida merece mais do que apenas ser suportada. Ela merece ser sentida. 1. Coma para nutrir seu corpo, não por ansiedade. Quantas vezes você abre a geladeira sem estar com fome? Não é o estômago pedindo, é a mente tentando escapar do tédio, da ansiedade ou de um sentimento que você não quer encarar. Aquela vontade súbita por açúcar quase nunca é sobre prazer, é sobre alívio, mas um alívio curto que logo cobra caro. Porque o que você come não afeta só o seu corpo, afeta também o seu humor, o seu foco, a sua força mental. Alimentos ultraprocessados até oferecem um pico rápido de dopamina, mas o efeito é o de um fósforo, brilha e apaga em segundos. Depois disso, vem a queda de energia, a irritação, a oscilação emocional. Você se sente pior do que antes e muitas vezes se culpa, sem perceber que está preso em um ciclo químico, não em uma fraqueza de vontade. Por outro lado, comer de forma simples, proteínas, vegetais, boas gorduras, água, fortalece o cérebro, estabiliza o humor, constrói dopamina de forma limpa e duradoura. Sêneca dizia: a embriaguez é uma loucura voluntária. E ele não falava só de álcool, falava de qualquer excesso que entorpece a alma. Comer para anestesiar a dor é um tipo de embriaguez disfarçada de conforto. Por isso, a pergunta certa não é qual dieta seguir, mas como eu quero me sentir depois de comer isso. Se você quer leveza, clareza, energia, sua escolha precisa ser coerente com esse desejo. Então tente algo prático na próxima vez que for comer, desligue a televisão, afaste o celular e mastigue devagar. Sinta o sabor, a textura e se pergunte: isso aqui está me alimentando ou me entorpecendo? Se a resposta for anestesia, talvez o que você precise não seja comida, mas descanso. Ou talvez coragem para lidar com o que está tentando engolir em silêncio. Porque toda vez que você ignora isso, não está apenas ganhando calorias, está perdendo força mental. Você quer clareza? Coma como alguém que deseja pensar com clareza. Você quer energia? Coma como alguém que deseja viver com intenção. Não se trata de dieta, se trata de respeito. 2. É no movimento que a sua essência desperta novamente. Você já percebeu como tudo muda depois de uma simples caminhada? O corpo aquece, a mente desacelera, a respiração ganha ritmo.
Não é milagre, é fisiologia pura. O seu cérebro responde ao movimento e a dopamina, aquele mensageiro do entusiasmo e da clareza, é uma das primeiras a despertar. Até movimentos leves, quase imperceptíveis, já bastam para ativar esse sistema natural de motivação, foco e equilíbrio emocional. Mas o mundo acelerado nos treinou a achar que só vale o que é intenso, cronometrado, exaustivo. Como se o corpo precisasse provar algo, só que a verdade é outra. O corpo não quer performance, ele quer liberdade. Ele só quer se mover. E, ironicamente, é justamente quando estamos mais ansiosos ou desmotivados que nos paralisamos. Ficamos imóveis, esperando que a força volte sozinha, quando, na verdade, ela nasce da ação. Os estoicos já sabiam disso. Cleantes, um dos primeiros estoicos, trabalhava carregando água durante a noite e estudava durante o dia. Para ele, o esforço físico não era o oposto da clareza mental, era o caminho até ela. O corpo em movimento sustenta a mente desperta. Você não precisa de academia nem aplicativo, precisa de presença, levantar da cama, esticar os braços, de colocar os pés no chão, de andar 5 minutos ao ar livre e deixar o sol tocar a sua pele. Isso não apenas regula sua dopamina, isso reorganiza sua alma. Porque quando o corpo para, a mente se confunde, e quando o corpo recomeça, a vida interior também se realinha. A saída não é um plano extraordinário, é um pequeno gesto. Um começo sem culpa, sem pressa, sem cobrança. Não para se castigar, mas para se libertar, para respirar com mais espaço, para pensar com menos peso e para soltar o que estava travado dentro. Então se pergunte: qual é o menor movimento que posso fazer agora? Isso já pode ser o suficiente. Porque é no movimento que a vida volta a circular, por dentro e por fora. Você não precisa se forçar a ser forte. Só precisa lembrar que a sua força se ativa quando você se move, e cada pequeno passo é a prova silenciosa de que você ainda está tentando. E isso já é coragem 3. Durma como quem está treinando a própria mente para recomeçar. Você pode tentar disfarçar o cansaço com café, mas não engana o cérebro. O sono não é descanso opcional, é um reparo obrigatório. É à noite que seu corpo recalibra hormônios, limpa toxinas e restaura a sensibilidade da dopamina. Sem isso, tudo se desorganiza. O foco evapora, o humor oscila, a motivação desaparece. E o problema é que muitas vezes trocamos o sono por produtividade. Viramos a madrugada resolvendo pendências, assistindo vídeos, rolando telas, como se aproveitar o tempo fosse mais importante do que preservar a própria sanidade. Só que uma mente cansada não pensa, ela apenas sobrevive. E no fundo você sabe, nenhum objetivo vale a pena se custa sua saúde mental. Marco Aurélio, mesmo à frente de um império, valorizava o preparo, e descansar fazia parte disso. Ele sabia que enfrentar o mundo exige lucidez, e lucidez exige repouso. O sono era visto como parte da disciplina, não um prêmio por produtividade. Então, comece a enxergar suas noites como parte do seu autocuidado. Reduza as luzes, desligue as telas antes da hora de dormir, crie um ambiente escuro, silencioso e fresco. Não para ter uma noite perfeita, mas para enviar ao seu corpo um recado simples: agora você pode descansar. E se o sono tem sido difícil, simplifique. Escolha um horário fixo, crie um ritual calmo e faça o mesmo todos os dias, porque o corpo aprende pela repetição. Viver sem dormir bem é como dirigir no escuro, com os olhos abertos, mas a mente desligada. Talvez o que esteja faltando em você não seja mais força de vontade. Talvez seja só uma noite inteira de silêncio verdadeiro. Um sono profundo, sem culpa, como quem diz ao corpo: obrigado por aguentar tanto. Agora pode se restaurar. 4. Deixe a luz do sol reorganizar sua mente.
Quando foi a última vez que você saiu de casa sem pressa, só para sentir o vento tocar seu rosto? Sem música, sem tela, sem objetivo, apenas você e o céu aberto. Pode parecer insignificante, mas esse gesto simples carrega uma força silenciosa que o mundo moderno esqueceu. A luz natural, especialmente a luz da manhã, não é só claridade. É um sinal de vitamina D. É um código vital que desperta seu cérebro e regula seu sistema nervoso. Quando o sol toca sua pele, seu corpo entende: agora é hora de viver. Mas hoje, a maior parte das pessoas vive trancada. Dorme com as cortinas fechadas, acorda sob luz artificial, passa o dia olhando para telas. A única luz que recebe é a do celular antes de dormir. E depois se pergunta por que o corpo está lento, a mente confusa e o humor instável. Os estoicos buscavam a natureza por equilíbrio. Marco Aurélio contemplava o céu. Sêneca observava os rios. Eles sabiam: o que está fora de ordem na alma começa a se alinhar quando voltamos a enxergar o mundo real. A neurociência chegou à mesma conclusão. A exposição à luz solar, mesmo por 10 minutos ao dia, reduz sintomas de ansiedade, melhora o sono, eleva o humor, restaura sua motivação e ativa circuitos de prazer e clareza. É simples, é gratuito, é essencial. Você não precisa do parque mais bonito da cidade. Precisa de um instante ao ar livre. Precisa deixar os olhos captarem a luz real, deixar a pele sentir o vento e o coração lembrar onde é o seu lugar. Pense assim: já tentou carregar um celular com o cabo errado? Ele até parece conectado, mas não carrega. Seu corpo também falha assim quando não recebe o que realmente precisa. Seu sistema nervoso não entende promessas, ele entende a natureza. Então, hoje, abra a janela, caminhe até a calçada ou sente-se onde o sol te alcance. E se puder, levante os olhos, porque às vezes tudo o que sua mente precisa para reencontrar o caminho está esperando do lado de fora, silenciosamente, todos os dias. 5. Valorize cada avanço. É assim que a vitória começa. Existe uma sensação única em riscar algo da lista. Pode ser lavar a louça, escrever uma única página ou apenas levantar no horário certo. A mente registra aquilo como conquista. E esse registro acende a dopamina. É o cérebro dizendo: estamos avançando, continue. O problema é que fomos condicionados a só valorizar o fim, a só se permitir felicidade quando perder os 10 quilos, publicar o livro ou conquistar a promoção. Enquanto isso, cada pequena vitória passa despercebida, como se o processo fosse invisível, como se apenas o resultado tivesse valor. Mas o cérebro não funciona assim. Ele precisa de sinais, de pequenas confirmações de que você está em movimento. Epicteto dizia: antes de tudo, diga a si mesmo o que deseja ser. Depois, faça o que for necessário. É essa clareza de direção, somada à disciplina cotidiana, que constrói a verdadeira motivação. Não é o desejo pelo final, é o respeito pelo caminho. Angela Duckworth, especialista em resiliência, afirma: entusiasmo é comum, persistência é rara. E é exatamente isso que estamos treinando quando nos comprometemos com metas pequenas. Não o fogo rápido da empolgação, mas a resistência silenciosa de quem continua. Pense em alguém que quer recuperar o foco. Se essa pessoa acorda, arruma a cama, toma um bom café da manhã e faz uma caminhada de 10 minutos, ela já enviou à própria mente uma sequência de mensagens. Eu comecei. Isso já é o suficiente para ativar a dopamina, como uma chama que diz: estamos vivos, estamos indo. Agora pense o contrário. Alguém que acorda tarde, pega o celular antes de levantar, pula o café, entra no dia sem direção, o cérebro sente isso e registra como: estamos parados. E a motivação desaparece. Não por fraqueza, mas porque faltaram sinais de progresso.
A motivação não nasce do resultado final. Ela é alimentada pela constância dos passos pequenos. A alma floresce não quando tudo está pronto, mas quando ela percebe que está sendo cuidada. Metas simples funcionam como faróis na escuridão. Elas não mostram o fim do caminho, mas iluminam o próximo metro, e isso já é suficiente para manter o corpo em movimento, mesmo quando tudo parece distante. Se você aprende a honrar os degraus, não precisa esperar pelo topo da escada para sentir orgulho. Isso não exige esforço sobre-humano. Comece anotando 3 pequenos objetivos por dia. Respire fundo ao completá-los e termine cada noite com um gesto de gratidão, mesmo quando nada saiu como o esperado. Isso reeduca sua mente a gostar do processo, a respeitar sua caminhada, a encontrar prazer na construção. A criança que aprende a andar de bicicleta não é a que acerta na primeira volta. É a que cai 10 vezes e, mesmo assim, sorri, levanta e tenta de novo. Porque ali o erro é visto como parte da dança, não como fracasso. E talvez o que falte em você não seja mais disciplina, seja mais carinho com o que já foi feito. Então, hoje, pare e pergunte: qual é a menor ação que posso cumprir agora e me sentir inteiro por ter feito? Realize, reconheça, honre esse gesto e amanhã recomece. Quem aprende a se alegrar com o simples, constrói o extraordinário passo por passo, sem nem perceber. 6. Fique com você, sem precisar fugir, sem precisar se esconder. Já tentou sentar em um lugar calmo, sem celular, sem televisão, sem vozes por perto, e de repente o silêncio parece começar a gritar? É como entrar numa sala onde só você existe. O som da respiração fica mais alto, o tempo desacelera e sua mente não corre para frente, ela mergulha para dentro. E é aí que muita gente foge. Porque o que realmente assusta não é o silêncio lá fora, é o barulho aqui dentro. A maioria das pessoas não teme a solidão, teme encarar o que aparece quando o ruído some, quando as distrações cessam e a verdade começa a aparecer. A mente se agita, pede um estímulo, qualquer coisa, uma notificação, um vídeo qualquer, uma mensagem para responder. Qualquer coisa que a tire desse confronto silencioso, mas a fuga nunca é neutra. Cada vez que você se distrai de si, você reforça, sem perceber, a ideia de que estar consigo mesmo é incômodo demais. E quando isso vira hábito, você não se perde do mundo, você se perde de si. Só que o silêncio não é um inimigo. Ele é o único lugar onde você consegue ouvir o que sua mente tem tentado dizer há dias. E é nesse espaço que a dopamina se reorganiza. Ela volta a circular de forma natural, sem o efeito montanha-russa dos estímulos artificiais. Marco Aurélio escreveu: em nenhum lugar o homem encontra um retiro mais calmo do que em sua própria alma. Isso não era poesia, era prática. Um lembrete que, mesmo no caos, existe um lugar dentro de você onde tudo desacelera. Mas esse lugar precisa ser visitado com intenção. A neurociência comprova: pausas curtas, conscientes, mesmo que de 5 minutos, aumentam a clareza mental, equilibram a dopamina e restauram o centro emocional. O silêncio não é improdutivo. Ele é o reinício, mas sim, é desconfortável no início. Nos primeiros minutos, os pensamentos se embaralham, a ansiedade tenta dominar, o corpo quer levantar e fugir. E você pensa, não está funcionando, mas talvez esteja, talvez esse incômodo seja o degelo de algo que estava congelado há tempo demais. Você não precisa virar um monge, nem fazer uma meditação perfeita, só tente isso hoje. Desligue tudo por 5 minutos, leve a mão ao peito, feche os olhos e respire. Depois, com honestidade, pergunte: o que está vivo em mim agora? Não tente entender nem mudar, apenas observe. Pode surgir tristeza, alívio, cansaço ou paz. Ou talvez, pela primeira vez,
Venha um silêncio que não pesa, um silêncio que acolhe, porque o silêncio é a sala onde sua alma fala mais alto. E se você nunca entra nessa sala, vai passar pela vida sem saber o que ela estava tentando dizer desde o começo. 7. Não carregue o que o estresse tentou te impor. Quantas vezes você gastou uma energia absurda tentando parecer bem, quando na verdade estava se despedaçando por dentro? É como segurar um copo d'água com o braço esticado. No começo, parece leve e até suportável, mas com o tempo, até o menor peso se torna insuportável. Não pelo que é, mas pelo tempo que você passa fingindo que não incomoda. Assim é o estresse que você não solta. Ele se acumula em silêncio, vai tomando espaço, apertando o peito, até que todo o seu corpo começa a gritar por dentro. Você coloca uma máscara de força, força um sorriso, empurra o dia com um nó na garganta. Por fora, parece tudo certo. Mas por dentro, seu sistema está em colapso como um elástico tensionado demais, prestes a se romper. E o problema nunca foi sentir. O problema é sufocar o que sente, como se esconder fosse sinal de equilíbrio. Mas o corpo sente, o corpo lembra, cobra, e cada raiva engolida, cada mágoa silenciada, cada depois eu resolvo, vira dor, cansaço, insônia e apatia. O que você engole, o corpo devolve. E quase sempre, com juros emocionais altíssimos. Carl Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste, e com o estresse é exatamente assim. Quanto mais você tenta esconder, mais ele se alimenta da sua negação. Reagir bem não é bloquear, é acolher o que pulsa. É dar nome à dor, é deixar o que pesa encontrar uma saída com respeito, com verdade e sem vergonha. Soltar não é perder o controle. É assumir o leme, é ter coragem de chorar quando o corpo pede, correr quando a raiva pede movimento, ou escrever quando a mente está cheia demais para guardar. Pode ser uma conversa sincera, uma oração no escuro, um grito abafado no travesseiro. Um banho que leva junto o que a alma não consegue carregar sozinha. Existe uma coragem silenciosa em quem escolhe não explodir por dentro. Existe maturidade em quem aprende a liberar. Porque aquilo que você segura por tempo demais, transborda. E quase sempre onde mais machuca. No seu foco, no seu descanso, na sua estabilidade emocional. O estresse crônico muda seu cérebro. Coloca tudo em modo de sobrevivência e, nesse modo, não tem paz duradoura, só alerta, aceleração e desgaste. Mas quando você aprende a descarregar, algo mágico acontece. O corpo relaxa, a mente se organiza e tudo dentro de você entende. Agora, estou seguro para respirar. Então, transforme isso em prática. Escolha um momento do seu dia para soltar, nem que seja por 5 minutos. Um banho quente, uma corrida, um caderno, uma oração. O que for seu, está certo. Crie esse espaço onde você possa tirar a armadura e dizer: aqui eu me autorizo a sentir. Não espere o colapso, porque a verdadeira força não está em suportar tudo calado. Está em saber a hora certa de deixar seguir. 8. Não viva só para agradar. Faça o que acende sua alma. Em que momento você parou de fazer o que te fazia bem? Quando foi que a alegria virou luxo, um intervalo raro que só acontece se sobrar tempo? No ritmo da vida adulta, muitos enterram o que amam em nome do que precisam cumprir. E, sem perceber, deixam de alimentar a própria dopamina natural, aquela que vem da conexão com o que te desperta por dentro. Escrever, tocar, dançar, construir, cozinhar, caminhar sem rumo. Essas atividades simples que te colocam em estado de presença não são futilidade, são necessidade básica da alma. Viktor Frankl dizia: o que dá sentido à vida dá também força para vivê-la. Quando você se entrega ao que ama, algo em você se reconecta. Você não está mais só existindo, você está vivendo de verdade.
A alma não adoece por excesso de tarefas, mas por falta de sentido. Não espere um milagre na agenda. Crie o espaço. 15 minutos por dia podem te devolver algo que você nem sabia que havia perdido. A sensação de estar inteiro. Você não precisa largar tudo, mas precisa resgatar o que te lembra quem você é. Porque quando faz isso, a dopamina volta, não como pico e queda, mas como uma maré suave que sustenta sua clareza, sua energia, sua vontade de seguir. O maior cansaço não vem do excesso de trabalho. Vem de viver desconectado daquilo que te faz brilhar por dentro. E o erro mais comum é adiar a vida, esperar tudo estar sob controle para só então se permitir sentir prazer. Mas a alegria não é o troféu do fim, ela é o combustível do caminho. E quando você a sufoca, sua essência começa a murchar, como uma flor esquecida no escuro. Hoje pare um instante e pergunte com sinceridade: o que fazia meus olhos brilharem antes de tudo virar obrigação? Reacenda isso. Mesmo que seja pouco, mesmo que ninguém entenda, porque você não precisa de permissão para sentir prazer. Só precisa se lembrar que ser humano não é só funcionar, é vibrar. E talvez, no meio de tanta urgência, você tenha esquecido o que realmente te sustenta. Não é só o que te mantém de pé, mas o que faz seu coração pulsar mais forte. 9. Escolha com quem sua mente convive. Já sentiu que depois de uma conversa, algo dentro de você clareou, como se alguém tivesse aberto uma janela numa sala abafada? E outras vezes, parece que a conversa te sugou, te aperta por dentro, como se sua alma tivesse diminuído de tamanho. Isso não é apenas sensibilidade, é neuroquímica em ação. As pessoas à sua volta moldam silenciosamente o estado do seu sistema nervoso, afetam sua motivação, sua nitidez, sua segurança interior e, acima de tudo, sua dopamina. Seu cérebro é social. Ele se regula na troca de olhares, no silêncio que acolhe, na presença que escuta sem interromper. Mas também se contorce diante da crítica velada, da competição travestida de amizade, da presença ansiosa que exige que você seja alguém que não é. Sêneca avisou: nada é mais prejudicial ao caráter do que sentar-se com pessoas fúteis. E ele não disse isso por superioridade, mas por lucidez. Porque a mente se curva ao ambiente. E ambientes tóxicos criam pensamentos tóxicos. Você sente isso até no corpo. Perto de pessoas certas, sua respiração desacelera, suas ideias fluem, sua expressão ganha espaço. Mas perto das erradas, seu peito trava, sua fala hesita, e mesmo sorrindo, por dentro, você se retrai. Relacionamentos são lentes. Ou te ajudam a enxergar melhor quem você é, ou distorcem até o que você tem de mais bonito. Por isso, observe com atenção. Quem são as 5 pessoas que mais ocupam o seu espaço mental? Elas elevam ou drenam, te fortalecem ou te fazem duvidar de si. Às vezes, o que enfraquece sua saúde mental não é a pressão do mundo lá fora. É o excesso de convivência com quem já perdeu o próprio eixo e, sem perceber, tenta desequilibrar os outros também. Você não precisa cortar laços do dia para a noite, mas precisa proteger sua alma com sabedoria. Hoje faça um gesto simples. Envie uma mensagem para alguém que te faz bem. Fale algo sincero, que te ajude a cultivar essa relação. E lembre-se, ser seletivo não é egoísmo, é inteligência emocional. Escolha ser a presença que acalma, o olhar que encoraja, a palavra que desperta. Porque sua mente caminha sobre o terreno das vozes que escuta. E algumas são como vento frio, te endurecem, te silenciam, te apagam. Outras são como o sol na pele, aquecem, despertam, devolvem cor ao que parecia perdido. Escolha com coragem, porque a voz que você mais ouve um dia se torna a sua. 10. Escolha todos os dias aquilo que faz sua alma respirar.
Quantas vezes você já soube exatamente o que precisava fazer e mesmo assim não fez? Levantar no horário, comer melhor, dormir mais cedo, cuidar do seu dinheiro, dizer não para aquilo que te esgota. Você sabe o que te faz bem, mas segue empurrando para depois. O problema não é desconhecer o caminho. O problema é continuar voltando para o que te enfraquece, mesmo sabendo exatamente onde está a sua força. A verdade é dura. A maioria das pessoas não fracassa por ignorância, mas por abandonar a si mesmas pouco a pouco todos os dias. Você não precisa de um plano mirabolante para mudar sua vida. Precisa voltar a fazer o básico com consistência. Charles Duhigg, autor de O Poder do Hábito, escreveu: a verdadeira mudança de comportamento começa com pequenas vitórias. E o seu cérebro entende isso melhor do que parece. A dopamina não responde à intensidade momentânea, mas à repetição coerente. Ela responde ao compromisso diário com tudo o que te fortalece, mesmo quando não há resultado imediato. É tomar água logo ao acordar. É manter o treino, aprender sobre educação financeira, escolher dormir sem celular. É dizer não com firmeza e proteger o seu silêncio como quem protege um templo. Essas ações parecem pequenas, mas são elas que reconstroem sua mente, não com explosões de força, mas com repetições honestas e constantes. Marco Aurélio, mesmo governando um império, escrevia para si todos os dias, para lembrar o que importava, para se manter centrado. Você não precisa governar um império, mas como ele, precisa governar um território interior onde haja direção, presença e clareza, e esse território começa nos seus rituais. Porque não é difícil saber o que te faz bem. Difícil é ser fiel a isso, quando tudo à sua volta te empurra para o ruído, para o excesso, para o falso brilho da distração. Mas é justamente essa lealdade que vai te reerguer. Então hoje, em vez de tentar mudar tudo, escolha apenas uma coisa que te sustenta e repita. A dopamina não é a resposta para todos os seus problemas, mas ela é um termômetro, um reflexo fiel do quanto sua vida está, ou não, alinhada com o que é essencial. E talvez depois de tantos dias tentando se sentir bem de novo, você só precise de algo mais simples, menos estímulo, mais presença, menos cobrança, mais consciência, menos metas inalcançáveis, mais lealdade ao que te nutre por dentro. A verdadeira força mental não nasce de uma virada milagrosa, ela é construída no invisível. Na escolha de dormir melhor, nos 5 minutos de olhos fechados e respiração consciente, no treino bem feito que realinha seu cérebro, no não que você diz ao vício e no sim que você oferece para tudo o que te renova. Você não precisa esperar a motivação chegar, precisa agir mesmo sem ela. E se fizer isso hoje, amanhã e depois, algo em você vai mudar. E um dia, sem perceber, você vai olhar no espelho e reconhecer: eu não sou mais quem estava travado, porque você escolheu sair. Se você chegou até aqui, é porque já começou a se reconstruir. Você tem a força, você tem a decisão. Por isso comente: força na base. Porque é na base, nos hábitos simples e constantes, que se ergue uma mente verdadeiramente inabalável. E se ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe com quem também precisa evoluir. Obrigado por assistir.